Fala pessoal, estamos aqui em mais uma edição do nosso Next Talk, o primeiro Next Talk do ano de 2023. Estou muito feliz para falar de um tema muito interessante, o impacto de diferentes setores em prol de um único objetivo. A gente está sempre buscando casos de sucesso dentro da nossa organização, temas relevantes. E hoje eu trouxe aqui esses dois convidados ilustres, o Henrique e a Alane, para falar de um projeto que envolveu vários e vários setores, de uma alta complexidade, um desafio super intenso, que foi o projeto do Stock Homes, que a gente vai falar um pouco para frente. Mas nosso primeiro Next Talk do ano, e aí eu queria agora agradecer, antes de mais nada, vocês pela participação, gente, muito obrigado, estou me sentindo muito honrado no primeiro Next Talk do ano, com pessoas tão ilustres, E é isso, gente, muito obrigado pela presença aqui no nosso Next Talk. O Canhão, a gente que agradece o convite. A gente agradece, a honra é nossa. Exatamente. Gente, mas assim, nem todo mundo conhece vocês, Então, assim, quem são essas pessoas? Eu queria que vocês se apresentassem para o pessoal, A gente está começando 2023, a ter mudanças, muita gente nova entrando, Então, se apresentem aí para o pessoal, quem são vocês, quanto tempo estão na Argentina, o que vocês fazem da vida, Vai lá. Eu vou começar. Eu sou a Alane, hoje eu estou no Núcleo da Excelência, que a gente chama de NETS, há mais ou menos 7 meses. Hoje eu estou como jovem empreendedora lá no NETS. Eita, eu sou Henrique Medeiros, estou coordenador de estoques aqui na Argentina há quase 2 anos já. Sou pai de Liz, de 2 anos, e de Luísa, que vai fazer 1 ano agora. Casado com Joyce e sou engenheiro de produção. Bom, eu tenho filhinhos, Gente, eu sou Kainan, para quem não me conhece também, gerente de praça de eventos e operações, mas mais conhecido como apresentador do Next Talk, que é um ofício mais relevante aqui. Mas, gente, eu queria, a gente está falando sobre esse projeto, a gente falou aí sobre essa questão do impacto de diferentes setores em prol de um único objetivo, porque vocês fazem parte de um projeto chamado Stock Homes, que tem esse nome peculiar, que eu queria que vocês falassem um pouco mais para frente. Mas o que é o Stock Homes? Que projeto é esse? E por que a gente está falando sobre essa questão de unir diferentes setores? Queria que vocês falassem um pouco do que é esse projeto. É por isso que vocês foram convidados, que é um projeto de alta complexidade, que envolve os nossos estoques. O pessoal que começa a estar nos assistindo aí sabe o quanto isso é importante. E aí eu queria passar a bola para vocês trazerem um pouco desse contexto para a gente iniciar, como surgiu esse projeto, o que é esse projeto, para o pessoal entender um pouquinho que a gente está falando sobre esse projeto. Beleza, vamos lá. Primeiro começa com um trocadilho, Tem o detetive Sherlock Holmes, que identifica casos complexos e que envolvem muitas nuances, e aí resolvemos trazer isso como Stock Holmes, Sherlock trocando por Stocks. E a origem do projeto a gente entendeu que o momento atual que a gente vivia precisava ter um olhar mais apurado acerca dos estoques, tanto a nível de estar correto, a gente vê o estoque correto, a revendedora não, a consultora de negócios vê o estoque correto, como também quem compra. Enfim, toda a organização vê o estoque de forma, o que está no físico está no sistema, que é o desafio de todas as organizações varejistas, E também reduzir perdas, que é a outra vertente do projeto. Então, esta foi o motivo de ter nascido. Em um certo momento, Glauber entendeu que isto era prioridade, Glauber, a diretoria como um todo, e quis trazer isso estruturado para a gente, E a gente pegou e tocou o projeto. Esta é a origem simplificada. Isso. A empresa como um todo cresceu muito e todas as áreas tiveram que acompanhar, com o estoque não foi diferente. Então, a ideia aí do Stock Homes é ter essa visão maior, essa lupa, investigar o estoque para a gente ver como é que pode trazer melhoria, como é que pode trazer padronização para a empresa como um todo, Uma coisa que é feita em Natal agora também vai ser feita em outras praças e assim por diante. E, assim, para contextualizar até o pessoal que não está tão por dentro dessa questão dos estoques, qual era a nossa realidade dos estoques? Qual o diagnóstico que gerou essa busca por melhorias no estoque? Assim, quando a gente fala dos principais pontos que foram diagnosticados como pontos de melhoria do nosso estoque, o que vocês poderiam citar assim, que o pessoal da ponta sentia mais?
Acho que a ideia principal era, como a gente falou, ter visibilidade no estoque. Só não tinha, né? Entender se o que está no estoque, o que está no sistema corresponde, como é que a gente faz para que se aproxime cada vez mais, para que corresponda, para que as coisas se encaixem, a gente consiga ter cada vez mais controle mesmo do que está na loja e assim por diante, né? Na verdade, é um pouquinho maior do que isso, né? Porque a gente tem uma particularidade, né? A gente é o único franqueado do Bolt, acredito que seja o único que tem um SAP. Sim. Além do nosso tamanho, né? SAP clarifica aí para o pessoal. Boa, SAP é o sistema gentil. A gente tem o Gera e o Prático. Tudo, né? Isso, a gente tem o Gera e o Prático que todos os franqueados usam, Gera se for VD e híbrida, todos usam, principalmente as de varejo, mas nenhum usava o SAP, porque o SAP não é do Bolt, o SAP é gentil. E aí a gente tem essa particularidade. Então tinha esse desafio de juntar isso, trazer uma visão. A gente tem essas particularidades e a gente precisava destrinchar isso em processos que o Boticário não nos fornecia, porque eles são particulares nossos. O Boticário não iria fornecer algo que é nosso, né? A gente precisava construir isso. E o projeto veio com esse intuito de padronizar, levar conhecimento para a ponta, ensinar aos gerentes, aos estoquistas, consultores de negócio, como tratar os estoques. Isso dentro da realidade do sistema, dentro da realidade da gente do negócio. Coisa que a gente não encontraria na Universidade da Beleza, por exemplo. Encontraria informações parciais, mas não particulares nossas. Perfeito. E aí, para entrar um pouco mais na questão da gestão do projeto, eu queria entender um pouco quantos setores foram envolvidos, já que a gente está falando sobre unificação de setores, porque tantos setores foram envolvidos, quantos setores foram envolvidos e qual era a responsabilidade de cada um, o que é que envolvia esse projeto aí para que desse certo, né? Eu já estou admitindo que deu certo. Assim. Tá dando, mas... Mas diga lá. Assim, a princípio é o Nex que eu represento e represento no projeto, né? E o time de estoques, que é Ítalo, Mário e Henrique, coordenador deles. No Nex hoje está comigo Guilherme e Mariana no projeto. E a princípio são duas áreas, só que como a gente comentou, só para explicar, né? O projeto ele teve duas fases inicialmente. Na fase inicial, assim que a gente viu que precisava de mais visibilidade, integração, a gente começou a trazer essa lupa para a gestão de estoque da Gentil e começou a ir testando melhorias. Então a gente escolheu algumas lojas para testar e foi mapeando mesmo. Quando a mercadoria chega na loja, quando a mercadoria sai da loja, enquanto ela está na loja, como é que a gente traz essa mercadoria, como é que a gente padroniza esses processos. E aí a gente foi tratando disso e nesse meio tempo a gente foi envolvendo diversas áreas. Então acho que a gente envolveu, aperreou aí todo mundo que for possível no escritório, porque a gente teve contato com pessoas, controladoria, com suprimentos principalmente. Então não só a parte de estoque de suprimentos, mas compras indiretas também. TI enfim, também. TI com toda certeza, o TI somou muito. Então, enfim, no final a gente aperreou um pouquinho todas as áreas para conseguir fazer esses testes, conseguir ir vendo essas melhorias ao longo do semestre passado, né? Perfeito. Isso, a gente tinha o desafio de levar conhecimento para as pessoas, né, que seriam os processos, e tecnologia, que a gente precisava. A gente não poderia continuar indo na idade do caneta e papel, né? A gente precisava levar tecnologia para a ponta para facilitar, para reduzir o tempo de trabalho, aumentar a produtividade. E aí entrou o TI com soluções fantásticas. Essencial. Exato. Deixar um agradecimento a Elton, a Daniel, a Hugo, que ajudou bastante. E o comercial, né? Sim, verdade. Quando a gente lembra o que Fernando, o que Giovana, o que os gerentes aqui em Natal, Dani Marques, de Mossoró, Valério do Partage, até Rodrigo que entrou no meio do projeto, Rodrigo do Vidireta, e também o de São Luís, quando a gente lembra deles, a gente diz, cara, não teria ido tão longe, não teria feito tantas coisas sem a presença dessas pessoas apoiando e comprando também a ideia, né? Inclusive, para além dos gerentes, o pessoal que executa de fato o projeto, porque no momento de testar a gente precisava de algum feedback para saber o que estava dando certo, o que não estava. Então a gente ia na loja, perguntava, conversava e o pessoal sempre recebeu assim a gente, sabe, trazendo para somar mesmo, pensando no juntos somos mais fortes, e foi muito legal. Muito bom, muito bom. E agora, pegando um pouco desse histórico que vocês passaram, eu queria que vocês me dissessem assim, as fases do projeto, só para o pessoal entender, nós fomos na loja, nós encontramos
problema de integração, o pessoal tinha muita dificuldade nisso, o estoque não batia e tudo mais, então nós fizemos isso. Quais foram essas fases e em qual fase vocês estão agora, para a gente entender, até o pessoal que pode estar numa praça que talvez ainda não tenha recebido vocês, né, pessoas envolvidas no projeto, para que o pessoal, quando vocês cheguem, vocês são o pessoal que estavam falando sobre aquele projeto, né, o pessoal já fica um pouco por dentro. Conta um pouco para a gente assim, as fases que o projeto passou e onde é que nós estamos agora. Então vai ser comigo. Vamos lá, a gente teve a primeira fase de identificar o problema, né? Certo. Tinha uma ideia principal que é corrigir isso aqui, mas isso aqui, o foco do projeto era grande, não era só corrigir um processo, era corrigir a entrada de mercadoria, a saída de mercadoria, alguns controles internos, alguns registros de demonstrador, de avaria, enfim, tem um conjunto de coisas a se fazer. E aí entra na segunda etapa, que foi eleger prioridades. A gente elegeu, acho que 21 ações, se não me engano, 21 para 23, e aí dessas 23 a gente conseguiu ações para um grupo um pouco menor, e dessas que a gente testou, a gente conseguiu resultados bons em 11. Essas 11 é que a gente tocou, que aí entra na terceira etapa do projeto, que é o teste. A gente passou ir lá na ponta, ir lá falar com o comercial, envolver o TI, ir lá e testar para ver se deu certo, qual foi o resultado que trouxe. E agora, testado tudo isso, visto o que funcionou, o que não funcionou, aprendeu com o que não funcionou, até com o que funcionou a gente aprendeu também, conseguiu melhorar. Agora está na fase da gente expandir para a gente o negócio como um todo, tá? Então a gente já fez expansão, a primeira fase de expansão, né, que eu particularmente acredito que são grupos de expansões. A gente fez a primeira, que é aquele saneamento da base, passou um grupo de conhecimento, já passou isso em toda a Gentil. Aí agora a gente acompanhou já Natal, Mossoró e Litoral Norte. E a gente vai viajar agora no final de fevereiro, início de março, para São Luís e Oma. Então a gente vai estar agora em março acompanhando o pessoal de Oma e São Luís, vendo como é que eles estão fazendo, e ensinando, corrigindo, ouvindo, né? Acho que grande parte do nosso trabalho, né, é a gente ouvir os feedbacks que o comercial dá para a gente, de onde a gente está acertando, de onde a gente pode melhorar, de onde está trazendo um resultado melhor, onde está sendo mais difícil fazer, e propor ainda algumas melhorias que vão surgir naturalmente, né? Isso. Até porque, assim, são muitas lojas, então cada loja no final vai ter uma particularidade, uma coisa ou outra que a gente vai precisar de feedback, de alguma correção, de alguma coisa que a gente possa atuar. Por isso também esse trabalho de visitar em loco as lojas, os estoquistas, para ter esse contato, para ter esse feedback. Então a gente aplicou o treinamento de todos os processos no começo do ano, mas a ideia agora é ir lá, visitar, saber como é que tá rodando, como é que a gente pode ajudar. E aí, atrelado a isso, a gente tem feito um trabalho também de acompanhar esses indicadores. Então vamos ver das melhorias que a gente propôs, o que o pessoal está conseguindo fazer, quais são as dificuldades que eles estão tendo, quem é que está performando muito bem, para a gente poder elogiar, agradecer por estar internalizando, né, agregando os processos. Então hoje a gente também está fazendo esse trabalho. Natal, que já passou, que a gente já foi em todos os estoquistas, já conversou com todos eles, e agora a gente tem acompanhado como é que está a utilização do sistema, de tudo que a gente propôs como novo, para saber desse feedback também, né? Como é que a gente pode melhorar cada vez mais, trazer evolução cada vez mais. Show de bola. E a gente está falando muito sobre, né, o papel dos setores, como a gente falou, né, o tema é esse impacto de unir diferentes setores em prol de um único objetivo. E aí na fala de vocês falaram um pouco sobre estoquistas, sobre as pessoas, né, e etc. E aí eu queria entender um pouco melhor como é que dentro desse processo a gente consegue engajar o time, né? Porque, por exemplo, quando a gente fala de estoque, a gente tem os estoquistas, que teoricamente são as pessoas responsáveis pelos estoques das lojas, mas ao mesmo tempo tem estoquista que tem 4 lojas, 5 lojas responsáveis. Então como é que o estoquista, quando uma mercadoria chega em outra loja que ele está ajudando ali a empilhar, a tirar as caixas, outra mercadoria chegou, como é que faz essa gestão? Então é a consultora de loja que recebe. Como é que a gente unifica todo o time, engaja todo o time para que a gente mantenha um padrão,
né? E muito importante na fala de Alana sobre treinamento. Eu acho que é uma coisa, pelo menos na realidade que eu peguei no comercial, a gente tinha estoquista que chegava e não recebia, assim, ele tinha noção de estoque que ele via nas experiências, né? Ele recebia ali uma orientação da gestão, mas ao mesmo tempo nunca houve um direcionamento específico, assim, olha, o jeito certo de fazer, de receber a mercadoria é assim, assim, assado, porque tem esse impacto, tem isso. Então, diante dessa minha fala, assim, eu queria que vocês falassem um pouco assim, como engajar tantas pessoas. Você tem estoquista, você tem consultora de loja, que às vezes recebe mercadoria, você tem os gerentes, que precisa estar olhando por todo, você tem o time de TI, que precisa integrar, fazer um trabalho de integração rápido, principalmente quando é aquelas datas comemorativas, não chegou no mercadoria na loja, vamos vender, não, mas não está no sistema ainda, não tem nada, não, mas como está entrada, então tenta integrar. É uma loucura, né? E ao mesmo tempo, vocês aí que estão na gestão do projeto, como é que a gente faz para ter essa unificação do todo, o engajamento de todo mundo, para que todo mundo consiga usufruir desses benefícios do projeto? Vamos lá. Primeiro, concordo com a sua fala, muitas vezes a gente trazia conhecimento de fora para dentro de casa, mas a gente não ensinava o jeito gentil de trabalhar com os estoques, né? E não só os estoquistas, o estoque ele envolve ações do gerente ao estoquista, né? Os consultores de negócio, consultores de venda, todo mundo. Então, um dos intuitos do projeto é levar esse jeito gentil para a ponta, né? O estoquista vai ter o jeito gentil de fazer, vai ter esse conhecimento inicial. Mas como engajar, a gente fez essa pergunta lá no início e entendemos que a forma correta era, primeiro mostrando porquê, tá? Porque todas as ações que a gente faz, ela tem um porquê. Talvez o gente não consiga ver lá da ponta, mas a gente consegue aqui porque a gente está vendo o resultado final, a gente está vendo as avarias aumentando, o consumo demonstrador muito alto, recebimento que numa loja ele aparece com falta de produto, falta de caixa, enfim, com algum dano nos produtos, e na loja do lado sempre aparece produto 100%. Tá? Aí gerou aqueles alertas. Né? Então, a gente mostra para os dois o porquê de fazer o processo de recebimento, porque a gente vai conseguir pegar erros mesmo que a transportadora pode fazer, ou até mesmo a indústria. A gente vai pegar isso e vai evidenciar. Com isso a gente vai reduzir nossa perda e a gente vai melhorar o nível de acuracidade do nosso estoque. Porque, digamos, se faltou uma caixa de Malbec na sua loja, o transportador simplesmente deixou lá no pátio do CD. Se não fizer o processo de conferência, você vai ficar com a caixa de Malbec a menos. A pessoa de compra não vai comprar Malbec, que está vendo que tem uma caixa ainda, e vai faltar Malbec nas nossas lojas. É igual faltar pão na padaria, né? Seria algo absurdo. Então a gente traz esse porquê. A segunda etapa não, um outro fator importante é a gente ir no campo. Não adianta fazer isso que a gente falou aqui numa sala. A gente tem que ir lá na ponta, a gente tem que entender que vai ter loja pequena que o cara vai conseguir fazer de forma tranquila, tem espaço, não um pequeno com espaço, dá para fazer, tem estrutura e tal. E tem loja que é apertada, tem loja que vende muito, o metro quadrado naquela região é mais caro, e a gente tem uma loja mais apertada mesmo. E a gente precisa ir lá para entender a realidade daquele estoquista, a particularidade daquele local. Até ajudá-lo a propor uma solução, ao invés de ir por aqui, vá por aqui, enfim, e ouvir também. Parte do nosso trabalho é ouvir o que os caras passam no dia a dia, até para a gente melhorar nos próximos, né? E é isso, assim, para engajar, a gente entendeu que tinha essas duas etapas, mostrar a importância, mostrar o valor daquilo e mostrar o nosso rosto. Lá na ponta é mostrar o que tem que fazer. E aí tem alguns outros no final, que é mostrar os indicadores, mostrar a evolução, né? Como está hoje, ó, a gente tinha esse cenário e agora a gente conseguiu melhorar um número aqui em 40%. Não é 1%, 40%, é um número gigante. Então, a gente não pode mais voltar atrás, ó. A gente trouxe um resultado gigante e você foi parte disso, você estoquista, você gerente, você da loja foi parte disso. Sem o seu empenho, a gente não teria conseguido ir tão longe, tá? Então, acredito que o processo de engajamento envolveu essas três etapas.
passou muito pela ideia de o pessoal entender o valor do que a gente estava fazendo, sabe? Então, apesar de ter tido uma resistência outra no começo, quando o pessoal começou a ver o impacto que estava vendo, a diferença que estava fazendo, aí foi assim, muito mais fácil trazer essa integração. Você comentou da questão dos treinamentos e fez muito parte disso também, porque foi uma oportunidade de a gente ter contato com os estoquistas, com as meninas que executam os processos. Como você falou, tem loja que tem um time menor, então as meninas ajudam muito o estoquista. E foi uma forma de a gente ter esse contato com o pessoal, ouvir, aprender com eles, ouvir eles trocando ali figurinhas um com o outro. No meu estoque eu faço assim, no meu estoque eu faço assim. E foi uma forma de a gente agregar valor para o trabalho que a gente estava fazendo também. Então não foi uma coisa que veio do escritório para eles, foi uma forma de a gente ir, aprender com eles e trocar. Teve prática que a gente pegou de um estoquista que veio de uma outra loja, e aí ele começou a fazer uma coisa na loja dele que foi tão legal que a gente transformou num sistema, que hoje a gente chama de bingo, e trouxe para todas as outras lojas. Então foi muito dessa troca também. Muito legal, massa demais, gente. E aí, vocês falando aí, né, sobre essa questão de em algum momento houve resistência, porque toda mudança gera uma certa resistência, porque você está habituado a fazer aquilo, né? Mas quando você muda e você usufrui dos benefícios, é algo que realmente a pessoa, poxa, porque eu não fiz isso antes, né? Mas aí, vocês falando um pouco sobre isso, eu queria entender assim, voltando um pouco, né, na história de todo o projeto, quais foram os principais desafios, assim, que vocês pudessem listar. Caramba, isso aqui foi bem difícil, isso aqui também foi um desafio muito grande que a gente precisou superar. Na visão de vocês aí, quais os principais desafios desse projeto? Essa risadinha. Você fala ou eu falo? Vai começar. Eu conto contas. Ainda bem que você falou no plural. Os desafios. O desafio. Cara, acho que o primeiro foi a gente vencer a barreira tecnológica. Assim, a gente tinha limitações, tá? Falando agora de devoluções, por exemplo, a gente tinha que ir em cada ocorrência que o estoquista abriu e ver o que foi que ele registrou como faltante, como que chegou quebrado lá na loja, enfim. Devolução, para quem não conhece o termo, é algo que chega, está variado e você precisa devolver para a indústria. Ou algo que não chega, está só na nota. Tem 15 na nota, mas veio 14. Isso. Ou não veio a caixa inteira, como já aconteceu. Caraca. Aquele exemplo do Malbec que eu falei anteriormente. Era um exemplo real. Esses casos, no cenário antigo, não foi cenário do Boticário, tá? Sim. Posso procedimento do Boticário. Vai lá no portal do Extranet, que é o sistema do Boticário, registra lá as informações de nota, de como chegou aquela situação, foto e tal. E aí a gente pega isso, vai no SAP, emite a nota e devolve para a loja. Só que a gente teria que ir em cada ocorrência que vários estoquistas abriram. Então tinha uma pessoa aqui no meu time para ir lá em cada um, abrir e devolver, um trabalho de formiguinha. E a gente já tinha tentado no Boticário resolver isso de alguma forma e não conseguia, porque é padrão, ele já usa em todas as lojas, funciona, só que a gente tem um tamanho bem maior, a gente tem 90 lojas, enfim, um número bem maior que qualquer outro franqueado e eles não iriam mudar. E aí a gente parou, venceu o desafio tecnológico de mudar o sistema. Hoje a gente tem um sistema próprio para registrar isso, como se fosse uma cópia do portal de devoluções de bolso. Então a gente ainda vai lá, o estoquista vai lá essa informação, só que agora a gente consegue pegar várias lojas de uma vez só, a gente trata e aí segue o processo. Esse foi o primeiro desafio. O segundo... Então antes o pessoal fazia direto para o BOT e hoje eles fazem nesse sistema interno e o setor de estoques faz para o BOT. Isso, porque aí tem um ponto também que a gente comentou que é tratar a informação. Então muitas vezes quando a gente solicitava, por exemplo, veio faltando, veio com avaria e essa solicitação chegava no Boticário, por um problema ou outro, não estava no padrão ideal de tirar foto da caixa para mandar para eles. E aí o nosso chamado era negado. Então acabava que isso entrava para a gente como uma divergência, uma perda no final das contas. Então foi uma forma também de diminuir essa dor. Agora os meninos conseguem ver quais são as informações que estão lá antes de pedir para o Boticário, de enviar alguma solicitação para a indústria. Isso já está rodando em quais praças? Hoje, como a gente teve um treinamento inicial, hoje todo mundo tem acesso, mas a gente tem ido presencialmente para saber como é que está a utilização de todos os portais.
Então hoje a gente tem assim 100% está acompanhando o indicador, principalmente em Natal, Litoral Norte e em Mossoró, que foi onde a gente já visitou. As outras lojas estão fazendo porque o pessoal já aprendeu, já está utilizando, mas a gente vai acompanhar o indicador de fato só depois da visita a cada loja. Show. Isso. Queria falar? Não. Não, né? E aí vocês falando sobre desafios, né? Com desafios, né, muitas vezes a gente encontra alguns dilemas dentro do caminho, mas depois de superá-los, surge muito aprendizado, né? E aí eu queria que vocês compartilhassem um pouco o que vocês aprenderam ao longo desse projeto, né? Como pessoa, como profissional, né? Que vocês pudessem compartilhar aí algumas lições para o pessoal que está nos assistindo. Poxa, isso aqui ficou de lição, isso aqui ficou de aprendizado, aprendi muito sobre isso aqui acho que é uma lição que eu levo para a minha vida ou para os próximos projetos, se vocês pudessem compartilhar com o pessoal. Tá, agora eu vou começar, porque assim, eu entrei na Gentil e fui direto para o projeto de estoque. Uma coisa básica. Um desafio bem leve. Então, para mim foi assim, uma curva de aprendizado muito grande, tanto de aprender não só assim do estoque, mas de entender da operação da Gentil. Porque eu entrei já precisando ir visitar a loja, mapear processo com os meninos e tudo mais. Então, assim, para mim, pessoalmente, foi uma oportunidade de aprendizado não só em relação ao estoque, mas a operação da gente como um todo. Até de conhecer as lojas, o pessoal na loja, o processo de venda, o processo de mercadorias, enfim. Então foi uma oportunidade gigante de aprender sobre a operação de fato para mim, como estagiária lá no passado. Enfim, pessoalmente eu aprendi bastante. Então, assim, para mim a curva de aprendizado foi gigante. E para o projeto como um todo, eu acho que isso também fez parte, sabe? Entender, sair um pouco do escritório e conhecer o pessoal na ponta, a realidade de cada um, a realidade de cada loja. Eu acho que para os meninos também foi um aprendizado que a gente pode citar, né? Porque foi bem interessante entender como as coisas funcionam, mas não só como funcionam assim na teoria, como é que o pessoal faz na prática também. Uhum. Então eu senti isso pessoalmente, mas eu acho que como projeto a gente aprendeu bastante também. Não. Os meninos que ela fala é o setor de estoque. Isso! Né? Carinhosamente. É porque hoje hoje tem Mariana, mas antes era só eu de menina no projeto, né? Então todos pra mim são os meninos. Porque era Guilherme, Pachino e Alane. E Isso. tem o Lian também. E o E Lian, o Lian. E Kendi também ajudou um período. Só tem a bem-aventurada. Exatamente, entre os homens. E é um outro ponto, né? Pelo projeto ser complexo, teve pessoas do Nex que vieram nos ajudar em um processo ou outro. O Kendi, por exemplo, ajudou no processo de inventário. Então teve uma coisa ou outra que a gente precisou da ajuda do pessoal. E no final foi bem um juntos vamos dar sorte, né? Porque todos os KRs, né? Os resultados chaves que a gente fez lá no começo, a gente terminou o ano com uma aceitação de 93%. Isso pra gente foi um marco. Dos projetos que a gente tinha foi o que se destacou nesse sentido. Então, um projeto tão complexo, tão grande, ter um destaque nesse sentido foi muito porque foi um aprendizado que a gente teve em conjunto, foi uma forma de ir errando de fato e ir mudando, evoluindo, enfim, para alcançar os resultados. Por isso, quando você comentou dos resultados do projeto, a gente ficou meio tipo, já deu, mas tá dando, porque a gente acabou dividindo ele em duas fases no final das contas. Muito bom. E teve um outro aprendizado que é um aprendizado até coletivo, né? Conversei com algumas pessoas e tiveram essa visão que até vai ser com os nossos valores, né? De juntos somos mais fortes, que é o seguinte, em alguns momentos a gente travou, a gente como coletivo travou. É um problema grande, assim, como é que a gente vai resolver isso? A gente tem algo aqui que a gente precisa de ajuda. Aí a gente parava, colocava a ideia no quadro e alguém, independente se expressava muito ou pouco, se estava fazendo parte daquela atividade mesmo, que o projeto era grande, dividido em várias atividades, aí alguém do grupo dizia, mas a gente pode fazer de tal forma. Aí dava aquele estalo assim de ideia, a gente pode fazer da forma que falou. Normalmente era uma forma simples, assim, era falar com alguém e no dia seguinte já estava resolvido, né? E aí foi um aprendizado coletivo porque eu acredito que todo mundo aprendeu com isso, assim, de consultar o colega, sabe? Coisa simples, cara, consulta o colega, o que é que tu acha disso? A gente pode fazer dessa forma e o cara vai dar uma ideia ali que você não tinha pensado
e que vai resolver esse problema. Sai um pouco aquele quadrado ali do óbvio, né? Isso. Inclusive pensando na integração do setor, né? Porque com essa brincadeira aí a gente aperreou tanta gente para saber como é que faz para ir. Verdade. Então contou muito nesse sentido também. Aperreou, nem sei se o pessoal dos Estados Unidos também o que é isso. A gente precisou solicitar. Como é que chama? Aperreou mesmo. Não é aperreou, calma, eu vou dizer uma palavra Ficou melhor. consultando, Consultar, a gente consultar. precisou consultar o conhecimento daquela pessoa para saber como é que ele agrega para o nosso projeto. Então, com essa tradução. Demorou para sair, mas. Setores aí. Pessoal, eu não sei se vocês iam falar mais alguma coisa, mas acho que é isso, né, de aprendizado. Com certeza. Quando a gente fala sobre todo um projeto desse nível de complexidade, existe, assim, quando a gente está na ponta, a gente não consegue entender o impacto disso no negócio em si como um todo, né? Em termos de lucratividade, de rentabilidade, de redução de despesas e tudo mais. Eu queria que vocês trouxessem essa visão para as pessoas e qual o impacto de um projeto como esse, de pessoas, por exemplo, a consultora ajudar nisso, o estoquista fazer o processo correto, né, em termos da rentabilidade do negócio, qual o impacto, né, da execução correta, da cooperação no projeto como esse para o negócio em si. Tá. Vamos lá. O projeto teve 2 focos, né? Reduzir perdas e melhorar a capacidade do estoque. Então, eu vou dividir minha resposta nesses dois pontos. Primeiro é reduzir perda. Perda é algo que você pega e joga fora. É isso. A tradução de perda é isso. É você pegar um copo aqui e joga no chão, você perdeu. Então, um copo que você poderia ter vendido e feito outro valor, né? Mas você não fez isso. Você pegou e simplesmente desperdiçou. Esse é o conceito de perda, conceito simples. Então, quando a gente resolve isso, a gente reverte aquilo em faturamento. Uma coisa que é custo, que o copo ele não veio de graça para a gente, né? Teve um custo, a gente pagou a indústria por ele. A gente não só pagou a indústria, né? Tem um conjunto de situações. A gente precisa ter espaço para colocar ele dentro das nossas lojas, a gente precisa ter, enfim, um conjunto de custos relacionados a ele. Aí a gente, se conseguisse vender, obviamente, retornaria. No momento que a gente consegue controlar essa perda, a gente vai conseguir vender. E ele vai retornar, a gente vai conseguir pagar o nosso fornecedor, os nossos custos, e ele vai sobrar uma margem, tá? Então esse é o primeiro ganho. E esse ganho foi da casa de 40%, tá? Nas lojas que a gente testou, até agora, foi até 40%, né? Tem loja que foi bem menor, tem loja que foi isso. 40% você diz de redução na perda. Redução na perda. Digamos que a cada 10 produtos que a gente perdia, hoje a gente só perde 6. 4 a gente está conseguindo reverter. Sim. Tá? E o outro ponto no momento que a gente tem o estoque com uma capacidade mais assertiva, né, mais correto, a gente consegue comprar melhor e vai ver o cliente vai ver o produto que realmente tem no físico e reverte em venda de novo, tá? Porque essa é mais difícil de mensurar porque a gente não sabe. Às vezes que o cliente foi na loja e o sistema está dizendo que tem um produto, mas ele não viu e não levou. Isso a gente não consegue mensurar ainda. Mas também é o faturamento que a gente perde. E agora, com o produto estando lá certo, no local certo, o cliente levando, comprando, entra no nosso faturamento e a gente tem o segundo ganho, tá? Então foram esses 2 ganhos que a gente teve com o projeto. Um mensurável, que a gente já tem um número, e o outro que é tão grande, talvez até maior, né? Talvez você já tenha um ganho milionário, mas que a gente não consegue mensurar ele hoje, tá? Não tem indicador disso. E essa foi a dor do projeto inicialmente, né? Quando a gente falou de dar um zoom nos estoques, de falar de estoque homes, era isso. A gente via para a perda, mas não entendia ao certo o porquê daquela perda. Então foi uma forma de a gente investigar, os Sherlocks do projeto investigarem essa perda para a gente saber como é que a gente consegue sanar. Por isso os 40% no final do projeto. Um projeto dessa complexidade, assim, me veio isso em mente. Assim, como é que vocês faziam para que o projeto andasse, né? A gente está na nossa vida pessoal mesmo, projeto verão 2023, fazer isso e isso, mas a gente muitas vezes perde essa constância, perde esse engajamento. Como é que, assim, em termos de
rotinas, de rituais mesmo, de gestão? O que é que vocês tinham para garantir que o projeto ele não ficasse no papel, no campo das ideias, ou atrasasse tanto, enfim, o que é que vocês tinham que pudesse compartilhar com o pessoal aí, até para aplicar na vida pessoal ou em outros projetos também, né? A gente está falando de integração de setor e no final foi muito Next e Stock por causa disso. Hoje no Next a gente trabalha com metodologia ágil, então a gente trabalha acompanhando tudo que a gente faz todos os dias e foi dessa forma que a gente rodou o projeto. Então, diariamente a gente parava, sentava, o que a gente fez no dia anterior, quais são os problemas que a gente está tendo, o que a gente pretende fazer no futuro, mensalmente, quais são as nossas atividades para o mês, semanalmente, das atividades que eu tenho, o que eu vou conseguir fazer, o que eu vou conseguir entregar, o que eu não vou, de quem eu preciso para fazer isso. Então, o Next veio com essa inteligência, né, de trabalhar projetos para somar com os meninos do estoque, com o time de estoques, para a gente conseguir fazer o projeto acontecer. Então, vamos olhar para os nossos indicadores, o que a gente tinha de objetivo no começo, quais são as atividades que a gente vai traçar para alcançar aquele objetivo. Então, quando a gente fala, por exemplo, do projeto Verão ou de qualquer outro projeto, a gente precisa olhar para o objetivo para conseguir se guiar, e não só se guiar assim na teoria, mas ir vendo mesmo no dia a dia qual é a evolução, o que está mudando, o que deu errado, que a gente pode aprender para fazer diferente na próxima. E teve de tudo assim no projeto nesse sentido. Então, a gente teve a oportunidade a gente acompanhou com metodologias ágeis e isso ajudou o projeto a rodar da melhor forma, ser entregue até o final do ano, né, que seria o nosso prazo. Então, o principal foi isso, foi conseguir se guiar pelos nossos objetivos e acompanhando de fato a evolução, o que estava mudando, o que não estava. Como você falou, é um projeto complexo, então a gente testava muita coisa, teve coisas que a gente viu que isso aqui não vai rodar nas lojas, é muito legal, mas não cabe na nossa realidade e vamos fazer diferente. E foi isso que a gente foi ajustando, né, como time mesmo, para ir se ajudando e fazendo acontecer. E só complementando, assim, a gente tem outra forma de resolver esses problemas criando um cronograma, criando metas mesmo. Isso. E aí, levando isso para um cenário comercial, por exemplo. Se você tem que vender 30 mil reais no mês, você precisa vender 1.000 todo dia. Se um dia você só vender 200, no outro tem que... Já no dia seguinte você tem que compensar. Não deixa para o final do mês não, porque o final do mês não vai vir. Só vai aumentar a diferença para a meta, né? Você tem que tirar logo, tá? Então, ter cronograma, tá? Se a gente precisa entregar 5 tarefas agora em fevereiro, não adianta entregar 2, porque senão para março eu vou ter que entregar as 5 que eu já teria que entregar, mais as 3 que eu não entreguei agora, tá? E, enfim, é isso, ter metas, ter um cronograma. E aí, até cada um pode fazer a sua meta, né? Independente se é um projeto verão 24, né? 23 já passou, 23 já foi. É verdade. E é a hora de pensar agora, você tem que pensar na academia agora, se você quiser ficar fitness igual você pro verão 24. Fica a dica aí, pessoal, projeto, né? Não sei agora, projeto inverno, projeto outono, sei lá. Enfim. Gente, muito bom. A gente está chegando na parte final do nosso Next Talk. Uma pessoa grita desesperado, né? É demais e tudo mais. Mas eu queria ouvir de vocês, se vocês já ouviram da ponta, assim, das pessoas que estão se envolvendo no projeto, que talvez no início demonstraram um pouco de resistência, alguns feedbacks positivos que vocês pudessem compartilhar. O pessoal do estoque falou isso, nós ouvimos isso do pessoal do comercial, etc. Mas alguns feedbacks, assim, principalmente o pessoal que ainda não foi visitado, acho que é legal também. Quando vocês estão lá, o calor humano é diferente, né? Vocês acompanhando, monitorando, ajustando algumas coisas. A gente sabe que toda mudança precisa desses alinhamentos, mas que tipo de coisa vocês perceberam que antes era de um jeito e agora ficou melhor e que isso repercutiu nas pessoas envolvidas que trouxeram feedbacks para vocês? Cara, vou começar com o feedback que a gente recebeu ontem, né? A gente, coletivo, não foi eu, não foi nominal, né? Foi para todo mundo. E foi de um gerente daqui, do Litoral Norte, Matheus. Tem nome e sobrenome, né? Foi o Matheus. Ele disse, Henrique, pessoal, a gente
entendeu o projeto e a gente está conseguindo aplicar na prática sem ser algo doloroso. Porque a gente esperava que com as mudanças a gente levasse mais tempo para fazer as coisas, aquilo fosse complexo, complicado, desse trabalho, enfim, um monte de coisa que não era legal. E que isso eles tinham vivido em outras experiências, né, feito eu. E ele disse, cara, mas a gente não viveu nada disso. Chegou, trouxe a solução para a gente entendeu rapidinho, porque é simples, foi algo intencional, a gente pensou nisso, a gente sempre pensava, tinha uma ideia lá mirabolante, dizia, gente, é massa, mas a gente não vai ser legal, não vai se aplicar lá na ponta, vai ser complexo do pessoal entender, vai ser complexo fazer. E ele disse, cara, assim, chegou, no mesmo dia o pessoal já pegou, já consegue fazer e está resolvendo a nossa vida. Eu achei fantástico, porque foi uma vitória, uma coisa que a gente pensou lá no início, que agora já recebemos um feedback. E assim, no momento algum a gente tinha falado para ele que era esse uma preocupação nossa, né? E ele foi e trouxe. E uma outra, que foi na visita que eu fiz para Mossoró, inclusive eu recebi um feedback formal no Feeds, que eu achei super massa, que eu quero compartilhar. O estoquista dizendo que melhorou a vida dele. Que massa. Para mim tá show. A gente conseguiu o resultado e ainda melhorou o trabalho do cara lá. Isso envolve as coisas até mais profundas, como a satisfação do colaborador. Às vezes o cara está fazendo um trabalho que ele não vê, poxa, por que eu faço dessa forma? Isso poderia ser tão mais simples, e aí a pessoa compartilhar esse tipo de coisa influencia até a satisfação dele, do trabalho, né? Poxa, isso me deixa mais feliz, me deixa mais satisfeito, que eu posso, né, agir de uma forma mais eficiente. Poxa, que legal isso, né? Isso. Tem alguns processos que são passados, não aqui, mas enfim, em outros locais, que você chega para a pessoa e pergunta, aí, por que você faz isso? Aí a pessoa diz, não, alguém mandou. Alguém disse não que sei era para fazer porquê. assim, isso é fácil. Exatamente. E lá não, você percebe que o cara diz, ó, estou fazendo isso aqui que é para não dar divergência, que é para impactar nosso estoque, para impactar nossas perdas e, enfim, ele sabe o porquê. Isso para mim é muito prazeroso, né? É prazeroso demais. Tanto é que quando a gente começou a reunião com o Matheus, a gente fez, e aí, como é que tá? Ele falou, olha, por incrível que pareça, tá tudo dando certo. Por incrível não, foi intencional. Mas não só do Matheus, né? Como a gente passou dessa fase de ir na loja e hoje a gente está acompanhando, a gente tem conversado com os gerentes, marcado reuniões com cada um mesmo. Convida o seu estoquista, vamos conversar aqui, vamos ver como é que tá os processos, quais são os feedbacks que vocês têm pra gente. E assim, até agora, todos os feedbacks foram nesse sentido, de estar melhorando o meu dia a dia, a minha rotina de trabalho. Estou internalizando os processos, tanto é que eu brinquei com todos eles de que aquece o nosso coração e de fato aquece. Saber que tá ajudando, sabe? Que não é só para ter controle e visibilidade do estoque, mas é para melhorar o dia a dia de quem executa o processo, né? De fato, no dia a dia. Então, eu acho que isso contou muito, assim, também, ver o pessoal engajando, gostando, trazendo outras ideias, outras soluções. Eu falei, a gente estava conversando com o Letkov, que é o nosso gerente na Zona Norte, e aí ele já veio com outra ideia, e o estoquista dele também tem outras ideias. Gente, esse projeto vai virar Stock Homes 3.0, 4.0, mas é muito legal ver o pessoal ajudando, trazendo ideias, sentindo aberto para trazer ideias, soluções diferentes também para o que a gente está fazendo. No projeto mesmo, em alguns processos que a gente faz, eu fui, por exemplo, ensinar para alguém um processo e a pessoa, mas vamos ver dessa forma aqui, é melhor. E hoje eu estou ensinando da forma que a pessoa me mostrou. E isso para mim é fantástico, saber que eu estou aprendendo com eles também e que a gente está, né, compartilhando conhecimento, empoderando o conhecimento que transforma a vida dentro do ecossistema da gente. Que envolve também o valor de ter a liberdade de trazer o centro de sabedoria, né? E juntos somos mais fortes. Total, tá todo envolvido ali, né, dentro dessa sinergia aí, porque se você não dá espaço para as pessoas falarem, as pessoas não contribuem e, consequentemente, você tem resultados um pouco aquém daquilo que você poderia ter. Quando, né, pessoas que têm mais propriedade, às vezes, por estarem na ponta, conhecem o dia a dia, né, poderiam contribuir e não contribuem. Mas muito bom ouvir esses feedbacks, né, e saber que a gente tem frutos até na própria satisfação dos colaboradores, né, isso é muito massa. E, bom, a gente está chegando, como eu falei, né, perto do fim, como eu falei, as pessoas agora é um momento que você desespera, o cara chora, né, você todas as suas emoções. E a gente está começando um quadro novo aqui, em primeira mão para vocês, gente, porque, como vocês falaram, né, tem muita gente que contribui, que engaja, né, e a gente queria, dentro do Nextstock, como é um portal de muita visibilidade, com milhões de acessos, de visualizações, né,
para que a gente conhecesse também pessoas que estão fazendo, né, um trabalho bem feito, né? E hoje a gente vai falar sobre boleto turbinado, né? Então a gente pegou os melhores resultados das praças, e aí eu queria falar no litoral. Nós temos a Simone Ferreira, melhor boleto turbinado de lá. Em Campina Grande, Ana Kelly, melhor boleto turbinado em Campina Grande. Em Ossi, Camila Nogueira. Elisângela Nogueira, lá em Mossoró. Em Natal, Yasmin Cláudia. Idioma, a Alessandra Costa, que inclusive a Alessandra Costa ela foi o melhor resultado de todas as praças, né, nesses últimos meses aí, até o dia dessa gravação. Então, inclusive, nós pedimos para a Alessandra gravar, né, um videozinho para compartilhar um pouco assim, Alessandra, qual é o seu segredo, né, no boleto turbinado. Então eu deixo esse momento aí para a Alessandra compartilhar um pouco sobre as práticas delas, que as pessoas conheçam também a Alessandra, que teve esse destaque, e você que ainda não saiu dessa listagem aqui, pode vir no próximo Next Talk em algum resultado, fica de olho, fica ligado e dê o gás aí. Então, queria passar agora, fazer um corte aqui para que a Alessandra pudesse compartilhar um pouco desse depoimento dela sobre como ela faz para ter esse boleto turbinado tão bom. Olá, Nação GN, tudo bom com vocês? Me chamo Alessandra, sou consultora de vendas aqui de Santa Inês, da Praça Uma. Então, hoje eu estou muito feliz em ter conquistado aí ser destaque em primeiro lugar dos boletos turbinados. E hoje eu venho trazer para vocês algumas das técnicas que eu uso para conseguir converter boletos turbinados para meus clientes. Então, eu consigo conscientizar meu cliente a entender que no valor daquela compra e pelos pontos do Clube Viva, ele pode levar tal produto de Y valor por X valor. E assim eu consigo encantar meu cliente e fazer com que ele vire um cliente de fidelidade. Ele se fideliza aqui nas nossas lojas. É isso aí, obrigado Alessandra, top demais. Viram aí como é que a Alessandra tirando de letra o boleto turbinado. E fica a dica para vocês, aí a gente vai estar sempre compartilhando cases de sucesso dentro aqui da empresa, de vários indicadores dessa pessoa boleto turbinado. Quem sabe você pode estar aqui compartilhando um pouco das suas boas práticas. E como eu falei, a gente está chegando ao fim do nosso Next Talk, mas eu não poderia deixar de reconhecer o Boninha, nossa Boninha. Boninha aparece aqui um pouquinho. Agradecer, essa é uma lembrancinha tradicional do nosso Next Talk. Para vocês estarem na labuta, né, no dia a dia, nas dailies, nos treinamentos em loja, enfim, tomando a sua água, revigorando o seu dia a dia. Mas muito obrigado, grande Henrique, pela satisfação. Foi uma satisfação contar com você, Alane. Muito obrigado. E é isso, gente. Eu queria agora, para encerrar, que vocês dessem a última palavrinha, né, sobre tudo que vocês aprenderam, tudo as lições que vocês pudessem compartilhar de forma rápida e objetiva. Algum conselho para o pessoal diante de tanta experiência que vocês tiveram, né, diante desse projeto tão complexo, o que vocês poderiam deixar aí de lição, de aprendizado para o pessoal fixar e, enfim, levar para a vida, né? Eita, pegou a gente surpresa, né? Assim, tem um roteirinho aqui, né, que a gente está numa prévia, mas... Então eu começo enquanto o Henrique pensa. Primeiramente, deixa eu agradecer, né, pelo momento, pela honra, o convite, né, seu de Sandra e da Boninha, pra gente estar aqui, apesar da vergonha e tudo mais. Foi um prazer, de fato, compartilhar sobre o projeto. O projeto acabou assim ganhando o nosso coração, então tem sido um prazer estar com os meninos, agradecer também, né, os meninos, no caso, Ítalo, Nádio, Guilherme, que tem sempre estado junto com a gente, Mariana, que chegou para somar, mas Caixina e Kenji, que ajudaram na versão .1 do projeto. Então, deixar aqui o agradecimento para eles, para o pessoal do NET e do time de Stocks, que tem estado junto com a gente. E como recado final, eu estava lembrando de uma frase de um livro que a gente leu no Clube da Leitura, uma citação do livro de Hábitos Atômicos, que fala: maestria requer paciência. Então, que é uma lição que eu trago para mim, para o projeto e assim, para a vida. Que a gente entende aqui para ser maestro, né, para ser competente, enfim, requer paciência, requer aprendizado, requer errar muitas vezes e buscar aprender com esses erros. Foi o que a gente aprendeu no projeto. Então, maestria requer paciência, que nós sejamos pacientes e perseverantes para buscá-la. Muito bom, ela fala. Rapaz, aí ficou difícil para você encerrar. Vamos encerrar, porque é melhor, né? Mas a maestria requer paciência, então nós
assuntos para poder. Brincadeira. Eu queria só falar o que ela mesmo falou, né? Brincadeira. Você faz. Idem do que ela falou. Idem, isso. Brincadeira, gente. Assim, agradecer pelo convite, agradecer pela abertura que a comissão nos deu, né? De propor soluções mais assertivas, que vão ajudar o dia a dia das lojas e da gente ter negócios como um todo. E passar uma mensagem também para o pessoal de fazer, gente. Assim, o certo é certo mesmo se ninguém estiver fazendo. Tá? E o errado é errado mesmo se todo mundo estiver fazendo. Então, vamos entender ali o que é o certo, o que é que a gente deve fazer, o que é que vai trazer um bom resultado para a gente ter negócios como um todo e não deixar essa bola cair, que é um negócio que eu sempre falo com o nosso time, com o meu time, né? Vamos sempre manter a bola alta, vamos sempre fazer mais, tentar fazer mais do que a gente é cobrado, porque isso vai trazer satisfação para a gente e a gente vai conseguir ser profissionais melhores, estar mais feliz no trabalho e a gente vai acabar inspirando pessoas, tá? Que é uma das nossas mensagens como empresa, né? A gente vai conseguir inspirar outra pessoa a ser tão bom quanto, sabe? Assim, no mesmo caminho que a gente está seguindo. E era isso, pessoal. Vamos lembrar Algumas frases tão célebres, né? Mas falei, que o Shopping Home está chegando na sua praça, se não chegou Quais são ainda. as praças que vocês vão visitar? A gente vai em todas, na verdade, mas a próxima é São Luís. São Luís e Oma, a gente está indo no mês de março. Fiquem ligados aí que esse pessoal vai chegar lá. Mas é para somar, é para facilitar a sua vida, deixar você mais satisfeito. Então, fique ligado. Gente, como eu falei, com essas célebres frases, nós encerramos mais uma edição do nosso Tech Talk. Meu muito obrigado para vocês e meu muito obrigado para você que está nos assistindo. Por favor, curta esse vídeo, compartilhe também. Né? Eu sempre imaginei que eu falaria isso na minha vida algum dia e hoje estou falando. Então, curta esse vídeo, compartilhe com o máximo de pessoas possível. Né? Temos lições muito preciosas. E fica a próxima, né? Até a nossa próxima edição do nosso Next Talk. Fique ligado também que a gente vai ter várias novidades. Vocês estão vendo que a gente está com uma qualidade maravilhosa de vídeo. Né? Eu queria agradecer o pessoal aqui na nossa produção, né? O pessoal da Globo, de todas as emissoras envolvidas nesse processo. Brincadeira, gente. Mas até a próxima edição do nosso Tech Talk. Fique ligado que tem muita coisa boa vindo aí. Tchau, tchau. Tchau, gente.